A Embrapa desenvolveu o primeiro inseticida biológico brasileiro para combater um tipo de lagarta que destrói mais de 30% da plantação nacional de milho. A experiência feita pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária já mostrou que é um sucesso na eliminação da lagarta Stostoptera frugiterda. Mas as pesquisas continuam agora para conseguir transformar o inseticida líquido em pó, facilitando a pulverização nas plantações. Criatividade, 45 milhões de dólares, algo perto de 60 bilhões de cruzados, mais de 1000 efeitos especiais e muita técnica. Esses são os ingredientes que transformaram o filme Uma Cilada para Roger Rabbit em fórmula de sucesso no mundo inteiro. Tudo isso para um objetivo aparentemente simples: tornar perfeita a mistura de desenho animado e imagens humanas. Embora a ideia não seja nova, Disney começou a realizá-la em 1923, a execução sempre deixou a desejar. Era sempre fácil perceber que as imagens estavam apenas superpostas, sem nenhuma profundidade. O elemento humano ficava totalmente chapado com o desenho animado. Para resolver essa séria falha, foram necessários 3 anos de intenso trabalho, 326 desenhistas especializados em animação e sofisticadas técnicas de computação. Isso sem falar na imensa equipe com mais de 700 pessoas produzidas e dirigidas por gente famosa como Spielberg, George Lucas, Richard Williams e Robert Zemeckis. O principal desafio, conseguir que seres humanos e personagens de animação interagissem do modo mais real possível, exigiu uma série de regras novas. Não fazer pequenos cortes durante a filmagem da animação, realizar com todo apuro, à mão, os desenhos e, principalmente, usar técnicas de ação na filmagem, complementando com uma câmera em movimento. Uma verdadeira revolução na história da animação. Antes de Rabbit, a técnica consistia de uma câmera parada com o foco para baixo. Inovação também foi a composição de cada segundo de desenho animado. Em vez dos já tradicionais 12 quadros por segundo, utilizou-se 24 quadros por segundo de ação animada. Uma novidade bem esperta, já que a ação nos filmes comuns consegue captar exatamente 24 telas por segundo. Mas não é só. Inúmeros efeitos visuais e mecânicos foram usados e inventados. Todo o set de gravação, por exemplo, foi construído sobre uma espécie de porão de 3 metros de altura. É que lá embaixo, 15 pessoas comandavam os truques mecânicos robotizados para mover pratos, copos e até um revólver que voa sozinho, mas que depois aparece perfeitamente encaixado na mão de uma doninha raivosa. Para simular que o coelho Roger Rabbit estava escondido dentro do casaco do ator Bob Hoskins, muita técnica foi necessária. Hoskins briga com uma série de engenhocas que estão presas por fios e borrachas, como se realmente estivesse empurrando Rabbit. O diretor filma esta ação de Hoskins. Os desenhistas trabalham com telas que são cópias fotostáticas de cada ação. O acabamento da animação é feito à mão sobre uma folha de acetato, que depois é fotografada sobreposta à cena ao vivo. É preciso unir a ação viva com a animação. Nessa fase, foi usada a fábrica de efeitos especiais de George Lucas, onde a animação era melhorada com acréscimo de detalhes mínimos para tornar o desenho verdadeiramente tridimensional. Cada sombra, cada tom de pele ou cor de cabelo passou por um delicado processo que tratava elemento por elemento, tela por tela, criando um estilo chamado de
pintando o filme com o filme. E cada tela podia exigir desde a mais alta tecnologia ou até truques simples e sensacionais. As lantejoulas brilhantes no vestido da sensual Jéssica, por exemplo, foram criadas filtrando-se a luz através de um saco plástico todo arranhado com palha de aço. I'm not bad. I'm just drawn that way. Esse, como inúmeros outros recursos e efeitos geniais, garantem para a equipe de Roger Rabbit um lugar de destaque na história do cinema e da animação. No! I'll be in my trailer! Taking a nap! Excuse me. Início de 89, é claro, vai ter muita comemoração, muita festa para os 100 anos da República. Agora, será que em 89, tal como em 88, vai haver também um grande crescimento de pesquisas como existiu com a abolição? O Lincoln de Abreu Prema, do Departamento de História da UFRJ, pode nos dizer, vai aumentar o número de pesquisas, né? Não há dúvida que as pesquisas relativas à República devem se desenvolver com muita intensidade, tendo em vista a característica desse centenário. Trata-se de um centenário marcado por um processo eleitoral, depois de quase 30 anos de eleição presidencial, a última se deu em 1960, e pelo avançado estado em que se encontra as instituições e departamento de histórias voltados para a pesquisa histórica. Da mesma forma em que aconteceu com a abolição, você acha viável uma reinterpretação? O que é que pode vir de novo nessa reinterpretação dos 100 anos? As pesquisas que vêm se desenvolvendo e outras mais que estão sendo incrementadas irão propiciar indiscutivelmente uma reinterpretação da nossa história republicana, incluindo, inclusive, atores políticos e sociais, tais como os trabalhadores, por exemplo, que durante longo tempo foram simplesmente secundarizados na análise dos nossos teóricos da historiografia tradicional, de modo que acreditamos que certamente os resultados desse trabalho irão propiciar uma reavaliação significativa da história republicana brasileira, apontando inclusive para perspectivas de desdobramentos, né, diante desse momento em que nós estamos atravessando, que é um momento extremamente difícil, né? Uma crise possivelmente das mais graves que o país atravessa e que permite, por isso mesmo, uma série de pistas que estão sendo investigadas e que irão, por certo, apontar para novos caminhos ainda mais consequentes nesse trabalho de reinterpretação da nossa história contemporânea. A nossa nova Constituição prevê até a existência de um plebiscito para discutir a volta ou não da monarquia, né, do Império. Até essa questão se coloca. Evidentemente também tem o do parlamentarismo versus presidencialismo, mas que não altera o conteúdo república. Afinal de contas, com essa discussão de volta à monarquia, interessa a monarquia, interessa a república, qual foi, na realidade, o que causou, né, o fator essencial para causar a república no Brasil? A república foi o resultado de uma convergência de forças bastante divergentes. Cabe destacar o papel dos cafeicultores do Oeste Paulista, né? Setor esse que defendia ardorosamente a adoção de um regime federado ou federalista. Ao lado desse setor, cabe destacar o papel dos militares positivistas, né? Sobretudo aqueles que irão seguir os rumos apresentados e propalados
por Benjamin Constant na escola militar. E, por outro lado, não se deve desprezar o papel desempenhado pelos propagandistas da República, né? Silva Jardim, Quintino Bocaiúva, Rangel Pestana, enfim, aqueles ideólogos do regime republicano que tiveram uma participação saliente nesse processo, na medida em que difundiram o ideário republicano junto a uma camada média urbana ciosa de uma solução que viesse a contemplar seus interesses que vinham crescendo à proporção do crescimento também do processo de urbanização. Por fim, uma outra questão. Afinal, quando o Marechal foi ali para a Praça da República, que aqui no Rio de Janeiro todo mundo conhece, em frente ao Ministério da Guerra, e proclamou a República, por que não houve, ou a história pelo menos não registrou, nenhum tipo de choque? A coisa foi tão natural assim, por quê? Estava tudo tão amadurecido, apesar de toda a disparidade, como você colocou? Evidentemente que a República ela surge como uma tentativa de solucionar a nível interno, né, certas divergências que havia no Império. Por outro lado, a própria figura do imperador, que vai ser, inclusive, muito poupada nesses acontecimentos, significou, num certo momento, o próprio desenlace desse regime. Quer dizer, os seus sucessores naturais, né, incluindo aí o Conde Deu, que era uma figura pouco representativa e com uma série de críticas por parte, inclusive, dos próprios militares, envolvido também em certas questões que foram objeto de muitos reparos por parte desses militares, fizeram com que eles acabassem aderindo, na última hora, a um regime com o qual eles não tinham uma afinidade tão forte. Bem, agora para terminar mesmo. Começamos com uma interferência militar. Recentemente saímos de uma e agora vamos, afinal, voltar a eleger presidente da República, a tão falada República de 100 anos atrás. Esse processo de 100 anos tão conturbado no país, dá para prever, pelo menos, que houve uma evolução grande no sentido histórico da participação popular? Nós evoluímos historicamente com base numa prática extremamente autoritária. Quer dizer, a sociedade brasileira é uma sociedade autoritária, é uma sociedade conservadora. Não obstante, nós tivemos indiscutivelmente avanços que foram marcados por grandes participações, tanto dos setores intermediários, as chamadas classes médias, como inclusive dos setores operários. Particularmente, eu acredito que o ano de 89 vai ser um ano muito rico, não apenas a nível de pesquisas históricas, mas sobretudo a nível de participação política. A sociedade brasileira amadureceu ultimamente, já há uma consciência da necessidade de se cobrar uma postura mais ética, não é, dos seus dirigentes. Quer dizer, a elite brasileira, que foi durante muito tempo absoluta em termos de condução dos negócios públicos, hoje já sente a pressão de grupos organizados, não apenas de sociedades civis, mas de sindicatos, partidos políticos, instituições, de um modo geral, associativas, que pesam do ponto de vista da formação da opinião pública. E o próprio processo eleitoral irá, sem dúvida alguma, favorecer muito o desempenho positivo dessa sociedade em relação aos interesses ainda bastante articulados por parte dos setores que durante
longo tempo se mantiveram dominantes em nosso país. Muitas crianças no Brasil sofrem de retardamento mental e, dentre as causas, existe uma doença genética chamada fenilcetonúria, que é provocada pela incapacidade do organismo de metabolizar o aminoácido chamado de fenilalanina. Em 12 mil crianças nascidas, pelo menos uma é portadora da fenilcetonúria. Esta doença causa graves lesões no cérebro, mas se for detectada até 3 meses de idade, é possível evitar o retardamento mental. Atualmente, o único tratamento requer uma dieta alimentar com baixas quantidades de fenilalanina. Farinhas especiais já existem na França, na Inglaterra, na Alemanha e nos Estados Unidos, mas o custo é muito alto. Como é que as pessoas podem conseguir o leite? Bom, existe uma dificuldade grande, certo? Porque esse leite não está à venda no mercado brasileiro. E além dessa dificuldade, existe o problema, a barreira financeira. Este leite custa em torno de $18,50 a lata, certo? De 400 gramas. Uma criança normal consome de 6 a 9 latas desse leite por mês. Então isso onera muito o tratamento. A PAI serve como uma espécie de intermediadora. A PAI adquire o leite, certo? Existe um protocolo feito pelo Serviço Social aqui da PAI, uma cooperação do Serviço Social, em que avalia a capacidade, o poder aquisitivo dessa família. Então a PAI subsidia esse leite para a família. A boa notícia é que os professores do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da UFRJ conseguiram uma metodologia para preparar em escala de laboratório um hidrolisado de caseína, a proteína do leite, sem a fenilalanina, abrindo a possibilidade de fabricar esta farinha aqui. Como é que vocês conseguiram preparar o hidrolisado? Bom, a tecnologia baseia-se no processo de cromatografia de adsorção. A nossa matéria-prima é um hidrolisado ácido de caseína desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense. Este hidrolisado ácido, como todo hidrolisado ácido, é composto de uma mistura de aminoácidos livres e isento de triptofano, que é destruído durante o processo de hidrólise ácida. Esse triptofano, ele não é fundamental? Ele é fundamental porque é um aminoácido essencial. Mas isso não causa nenhum problema, porque após o processo de fracionamento do hidrolisado, a gente pode readicionar o triptofano nas quantidades adequadas da nutrição. A matéria-prima, então, sob a forma líquida, ela é adicionada ao topo de uma coluna de vidro cheia de uma resina de natureza hidrofóbica e é eluída através desta resina por água destilada. E o processo de fracionamento baseia-se na hidrofobicidade relativa de cada aminoácido da mistura, de forma que os menos hidrofóbicos, ou seja, aqueles mais solúveis na água, são eluídos rapidamente da coluna e os menos hidrofílicos, quer dizer, os menos solúveis na água, ficam grudados à matriz da resina. Dessa forma, como a fenilalanina, um aminoácido hidrofóbico, é preferencialmente retido pela resina, sendo a mistura de aminoácidos eluída da coluna isenta, ou seja, sem a fenilalanina. Este eluente, então, que é o que sai da coluna, é distribuído em tubos de ensaio, de volumes de 1 mililitro, e depois a gente, através de uma técnica de revelação da presença de aminoácidos, através de reação com ninidrina, é localizado o tubo onde se encontram os aminoácidos eluídos da coluna, reunidos então numa só fração e liofilizados, ou seja, transformados em pó. Então o produto que se obtém é esse pozinho branco, que consiste de uma mistura de aminoácidos sem a fenilalanina. Esse hidrolisado, então, é a matéria-prima para a fabricação da farinha, que servirá para a dieta das crianças com fenilcetonúria. Já se consegue fazer um exame, o teste do pezinho, que determina precocemente se a criança é portadora ou não da doença.
A legislação obriga que o exame seja feito na própria maternidade, mas falta equipamento e técnica adequada. A APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, recebe um grande número de bebês para fazer o teste. Este bebezinho é o Vitor, de apenas 1 mês e 8 dias, e acompanhado dos pais Denise e Vitor, vai fazer agora o teste. O corte é feito no pé porque não corre risco de pegar um nervo ou osso, e rapidamente o sangue é coletado. O resultado também não demora muito. Em 1 semana ou 10 dias no máximo, pode saber se ele tem ou não o aminoácido em doses excessivas. Denise, Vitor já tem 1 mês e 8 dias, né? Por que você não fez esse exame na maternidade? Porque na maioria das maternidades aqui não tem, né? Então, colocaram que eu poderia, no caso do Prapai, que aqui realmente eles poderiam fazer esse material, colher o material, né? Que foi na casa de Portugal. Mas por aqui realmente não tem nenhuma maternidade. É difícil. Aqui na PAI. Por aqui é mais, assim, realmente assim, onde eles colocam para a pessoa vir, né? Fazer o exame aqui na PAI. Na própria maternidade eles indicam a PAI? Depois de colhidas as amostras, elas esperam um tempo de 2 a 6 horas para secar. Daí elas são analisadas. Doutor Armando, como é que é a análise? Bom, nós aproveitamos essas gotas de sangue secas em papel filtro especial. Usamos esse picotador para retirar uma amostragem de papel que é colocada num tubo de ensaio, certo? E eluída por cerca de 45 minutos a 1 hora em água bidestilada. Faz-se uma homogeneização da amostra, coloca-se em cubetas e a partir daí o pipetador automático dá prosseguimento à análise. Há uma pipetagem automática, uma bomba de peristalse para impulsionar o fluxo líquido. Uma etapa importante é a passagem por essa membrana semisseletiva que separa moléculas de alto peso molecular e outras impurezas de moléculas de baixo peso molecular, que seriam os aminoácidos, entre eles o aminoácido fenilalanina, que nos interessa, e os íons. São adicionados os reagentes, um tampão com nitidrina, L-leucil L-alanina e o sulfato de cobre. Passa por uma etapa de um banho em óleo fervente a 95 graus, retorna ao equipamento. Então nós temos uma etapa importante, que é a etapa de análise de quantificação num fluorômetro, que quantifica, certo? Relacionado com o grau de fluorescência, quantifica o teor de fenilalanina existente em cada amostra. Esse registrador traça uma curva que, a partir de uma curva padrão, certo, de níveis conhecidos de fenilalanina, nós iremos analisar e quantificar as dosagens de cada paciente. Se for detectada alguma anormalidade nas amostras, faz-se novo teste na criança para recolher o plasma e também um exame de urina, que vão ser analisados para confirmação diagnóstica na UFRJ, através de um convênio da APAE com o Departamento de Bioquímica do Instituto de Química. De início, nós fazemos uns testes bem simples, baseados em colorações e turvações, que dão a indicação, no caso positivo, da presença de metabólitos anormais, no caso na urina. E vocês vão ver a diferença, no caso até bastante imediata, entre as duas urinas. Essa cor é característica para cetoácidos. Pode até não ser fenilcetonúria, mas é por isso mesmo que nós vamos adiante depois nos testes para detectar se realmente se trata de uma fenilcetonúria. Depois dessa análise inicial, as amostras vão ser submetidas ao processo de cromatografia em papel, desenvolvido pelos próprios professores da UFRJ. Por essa técnica, a amostra é aplicada num papel circular que permite a aplicação em 8 pontos de cada vez. Daí, passa-se para a etapa chamada de corrida, onde o papel é colocado em cubas com uma mistura solvente, que ao atravessá-lo e passar pelas amostras, faz com que os aminoácidos sejam separados em 7 grupos, já previamente reconhecidos, dependendo da própria estrutura de cada aminoácido. Logo após, é feita a revelação, com um reagente específico usado para colorir os grupos de aminoácidos.
Corta-se cada grupo revelado e num tubo de ensaio com uma mistura extratora, retira-se o colorido. A tonalidade da cor já indica a quantidade do aminoácido, mas para uma quantificação precisa, usa-se este aparelho que faz a leitura das cores. Cada amostra é submetida à cromatografia 4 vezes e, com a média, chega-se a um percentual de cada grupo. O resultado, então, é lançado num programa de computador, que executa um gráfico para facilitar a visualização do médico. E, a partir daí, é feito o diagnóstico. Ana, você tem um filho chamado Arthur que tem a doença fenilcetonúria. Como é que você reconheceu que ele tinha essa doença? Olha, eu reconheci com 7 anos de idade. Mas desde que ele tinha 1 ano e 5 meses, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Você não fez o exame do pezinho na maternidade? Não fiz porque eu não sabia, não conhecia. Nunca ouvi falar sobre essa doença. Então você reconheceu ele tinha 6 anos, né? 7 anos. Ele agora já está com 11. Está com 11. Como é que você notou alguma diferença nele, no crescimento dele? Eu percebi que ele não começou a engatinhar, tudo que uma criança normal faz, né? E começou a falar assim, muito pouquinho, mas falar por falar, né? Não porque não olhava pra gente, né? O olhar dele era muito distante, mesmo depois de grande. Andava sem direção, não engatinhou, gritava muito. Foi horrível. Arthur, quantos anos você tem? Eu tenho 11. Você sabe que você tem uma doença? Doença do paralisia infantil. É? E você sente alguma coisa de diferente? Eu não. Você está nervoso? Você está falando para a televisão? Não, eu estou contente. Representantes de 140 países estão reunidos em Paris para discutir o crescente emprego de armas químicas. O maior tema da pauta dos conferencistas de Paris é a rediscussão do Protocolo de Genebra, um documento firmado há 64 anos por 113 países e que tratava, entre outras grandes questões, sobre a utilização de armas químicas. O tema ficou mais evidente ainda com um ataque americano a 2 aviões líbios, 2 dias após a ameaça do governo dos Estados Unidos de bombardear uma suposta fábrica de armas químicas na Líbia. O governo líbio e uma fábrica alemã igualmente acusada pelos Estados Unidos negam a produção desse tipo de armas. Mas é impossível negar o uso, de certa forma recente, do napalm no Vietnã ou de gases mortais na guerra Irã-Iraque. O que fica, portanto, em evidência é que o ser humano ainda é capaz de colocar a sua inteligência requintada a serviço da morte. Usar a tecnologia para a destruição. E, nesse aspecto, requintes tenebrosos à parte, não há como distinguir as armas químicas das mais avançadas armas igualmente mortais. E aí vale outra reflexão. Por que não usar os avanços científicos apenas para o avanço da humanidade?